todo mundo! Começando mais uma live aqui no Instagram da Banca Tatuí. Você já sabe, toda segunda, toda quinta, sempre às 4h20, nós conversamos com algum amigo, alguma amiga aqui da banca. Hoje vou falar com ninguém mais, ninguém menos que Germano Patel, da Oficina do Prelo, que já entrou aqui. Vamos aceitar ele então, né? Vamos convidar ele para a live. Olha aí, rapaz. Vamos ver. Instagram voltou para a velha visualização, né? Pelo menos no meu aqui. Impressionante. Eu que já estava começando a me acostumar com a outra interface, já está de volta com a antiga. E aí, Germano, tudo bem? Oi, João, tudo bom? Tudo certo. Tudo bem. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço aí o convite. O Germano, enquanto o sinal se espalha aí pelas redes sociais, enquanto o Instagram faz o trabalho de convidar os nossos amigos, deixa eu dar um recadinho importante. A Feira Miolos, neste ano, inaugurou um perfil próprio, que é o @Feira Miolos. Então segue lá para acompanhar as últimas novidades desta feira, que em 2020 será totalmente virtual. Nos dias 5 e 6 de dezembro, as editoras estarão fazendo lives no Instagram, apresentando as suas publicações. Tem também o site feiramiolos.com.br para quem quiser acompanhar. Segundo recado é que essas conversas que a gente faz aqui toda segunda e toda quinta faz por pouco tempo, hein? Daqui a pouco está se encerrando o ciclo. Tem mais 4 conversas e ó, acabou. Então, para quem quiser depois consultar o arquivo, consultar esse verdadeiro panorama da publicação independente durante a pandemia, fica tudo gravado no nosso IGTV da Banca Tatuí. Está também no YouTube da Banca Tatuí, youtube.com/Banca Tatuí. Ou se não, tem o podcast Papo Tatuí, em versão editada, disponível no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Pronto, eram esses os recados que eu tinha para dar. E hoje a gente vai falar sobre impressão, edição manual, coleções, estratégias e sobrevivência. É isso, seu Germano? São esses os assuntos que você escolheu para a gente discutir? Acho que sim, acho que sim. Beleza. Tá no Oficina, papel? oficina, você queria falar sobre alguma oficina em específica? Ou a gente pode começar com você definindo o que é a Oficina do Prelo? Eu tenho aqui algumas publicações que eu não sei se são todas da Oficina do Prelo. Eu te confesso que eu sou um pouco perdido com isso. Eu vou mostrando as publicações e você vai explicando, pode ser? Pode ser. Caderno Rosa é uma coleção. Então, esse é um livro, é uma coleção chamada Caderno Rosa. Cada edição é sobre é de um desenhista. A gente publicou 2 até agora. O primeiro foi do Yuri e o segundo, esse que você está mostrando, é do William, que são membros da Oficina do Prelo mesmo, né? É uma coleção que a gente pretende chamar outros artistas, mas até agora a gente só publicou o pessoal da casa, vamos dizer assim. Uhum. E a Oficina do Prelo, então, é um coletivo que tem o William Galdino entre os seus membros, é isso? É, para explicar, assim, a Oficina do Prelo tem uma relação com a própria ideia de oficina mesmo, né? O espaço, mas também porque começou a virar uma grande confusão de selos, assim, porque primeiro tinha a cozinha experimental, que era eu e o Marcelo, tudo assim, mesmo eu falando assim, oficina do Prelo e tal, tem muito mais gente envolvida, porque muitos amigos nossos ajudam a gente, se envolveram durante uma época, depois saíram, então eu tô falando mais ou menos mais das pessoas que estavam ali nesse núcleo duro, assim, vamos dizer. Mas não é só a gente, né? Mas, enfim, seria a Cozinha Experimental, que é eu e o Marcelo, a Dodô Publicações, que era eu e o Julian no começo. O Julian hoje já não trabalha mais com publicação, ele trabalha com animação, outras coisas. E o William, ele tinha um outro selo, que era o Presença, que era com outros 2 amigos dele, que era o Vinícius e o Isaac. E aí, a partir de 2012, quando a gente fez uma primeira parceria, que foi o Poesias Pornográficas, volume 1,
que aí eu e o William se aproximamos mais, começamos a trabalhar e a gente criou um selo que era uma parceria do Presença com a Cozinha Experimental, só de coisas pornográficas, que era o Cozinha Experimental. E aí a partir disso a gente começou a trabalhar muito junto e a gente passou a e começaram a rolar as feiras, né? E a gente passou a se inscrever nas feiras, cada um com um selo, só que a gente tinha a mesma mesa, então chegava a pessoa perguntava, uma coisa era Dodô, outra era Cozinha, era Presença. E aí, quando a gente resolveu ter um espaço para trabalhar, a gente deu o nome de Oficina do Prelo e passou a se inscrever nas feiras, e tudo como Oficina do Prelo de forma a juntar. Mas. E a Oficina do Prelo também tem nossos trabalhos pessoais. O William é artista plástico, o Yuri também, eles fazem gravura, fazem, né, pintura, eles têm trabalhos próprios, assim, que não são necessariamente publicações, né? A Oficina do Prelo, então, é uma espécie de holding dessas 3 editoras, seria É, isso? Tá, eu me divirto com esse monte de selos, assim, às vezes a galera acha meio confuso, mas, é, enfim. ó, por exemplo, esse livro aqui é da cozinha. É, cozinha experimental, Cozinha experimental. Vamos ver. Esse aqui é cozinha também. também. A Também é cozinha cozinha. experimental, ela tá mais voltada para literatura. A gente sempre se colocou como literatura e artes gráficas, né? Mas a gente acabou. A cozinha experimental ficou muito mais voltada para literatura, até porque o Marcelo é escritor, é poeta e é editor também. Então ele tem uma relação maior assim com esse trabalho com textos e tal. Enquanto a Dodô ficou um pouco mais com essa parte de artes gráficas mesmo. A gente tem um trabalho mais voltado para artes gráficas, desenho, gravura, fanzines. Esse aqui é da Dodô? Esse é da Dodô, que era Ah, um fotozine, né? De fotografias. legal. Aí a Ó, Dodô ela trabalha mais com esse lado, assim, né? De talvez publicações menores. A cozinha chegou a trabalhar também, mas a gente fez mais livros mesmo, né? Pela cozinha experimental. é. Bom, mais exemplos aqui da cozinha experimental. Esse aqui é do Do Giovanni Giovanni. Baffo, né? Sim. Mais outro exemplo aqui. São todos muito bonitos, né? Obrigado. Ó, não vocês, pessoa física, né? Eu tô falando das publicações. A Sim, lata de claro, com vocês certeza. não é lá tão, não é lá essas coisas não, viu? Esse foi nosso primeiro livro, né? Esse aqui? O Pirâmide. É. Ah, olha, deixa eu pegar, Esse já fala um com pouquinho dele. uma capa, um outro material de capa, né? A primeira edição mesmo era com brim preto, que acabou que não deu muito certo. Assim, deu certo, mas não era exatamente um bom material para uma capa de livro. Pena que não dá para passar o cheiro pela live aqui, mas o cheiro tá ótimo desse livro, viu? Tá uma maravilha. Cheirinho de livro novo, delícia. O que mais aqui, ó? Paulo Brás, coleção Craft. Isso aqui é de vocês também ou veio por Isso engano? é da Cozinha Experimental também. Cozinha experimental. Era uma coleção. Por isso eu vou ter. A gente tem várias coleções, né? A gente tem uma coisa com isso. E a coleção Craft foram 10 volumes de poetas que nunca tinham sido publicados em livro e tal, que estavam começando. Então eram 10 volumes, 10 poemas de cada poeta. E foi quando a gente começou. Foi quando a cozinha experimental começou a andar melhor, assim, né? Essa guarda, inclusive, foi a Ana que fez, né? Ana Rocha, da Polvilho. A gente convidava, né? A cada dois. Eram sempre dois volumes lançados juntos, né? Então, a cada 2 volumes tinha um artista que a gente convidava para fazer essa guarda, fazer o detalhe da capa. Às vezes fazia o padrão e a partir do padrão o detalhe, ou o contrário, para entrar dentro do projeto gráfico, né? Legal. Quer dizer, vocês têm um monte de selo, tem um monte de coleção, vocês gostam de juntar, de organizar, de criar É, divisões e tal, né? Fazer. É legal, é legal. esse negócio dos selos eu acho que é uma coisa mais particular minha, assim. O William acho que se irrita um pouco com, às vezes, de estar na feira, assim, ficar explicando. E o Marcelo acho que não liga muito, mas eu ainda queria fazer uma publicação de 16 páginas onde
o texto mesmo só teria uma e as outras 15 seriam só os selos, né, que Créditos. estão assinando juntos. Isso, dizer que é Mas uma parceria, parará, apresenta, né? exatamente. Só, é como se fosse um filme que só rola os créditos, né? Só fica rolando os Exatamente. créditos e tal. E aí filme em É, si não tem muita coisa. Ó, outro aqui da Dodô, então, né? Para é. fechar aqui o monstruário. Legal. Mas vocês trabalham com oficina mesmo ou fica só no nome? Como é que é essa história, hein, Não, Germano? a oficina ela surgiu em, acho, se não me engano, foi 2015, que no começo a cozinha experimental ela funcionava aqui na minha casa, né, no meu apartamento, então era tudo meio engembrado dentro de casa. Só que a coisa foi crescendo, o nosso volume de trabalho foi aumentando e ao mesmo tempo a minha parte nas duas editoras é um pouco mais essa parte de diagramação, fazia o projeto gráfico dos livros e tal. E a gente sempre teve isso de fazer os livros de forma manual, encadernando, imprimindo, fazer. A gente tem essa coisa de fazer testes de impressão, testar novos materiais, isso, novos tipos de formas, novas formas de impressão para a gente, né? Coisa que a gente não testou, testar tintas. E a casa começou a ficar pequena, a gente começou a lidar com serigrafia vinílica, que é um cheiro horrível, você tem que usar máscara. Então começou a ficar impossível, né? E calhou que em 2015, bom, ninguém na oficina do Prelo vive, né, das editoras nem nada, todo mundo tem seus outros empregos, seus outros trabalhos. E em 2015 calhou que estava todo mundo assim relativamente bem de grana, empregado e tal. E aí a gente conseguiu, resolveu de fato alugar um espaço. Já tinha sido uma conversa que eu e o Marcelo tivemos várias vezes, depois com o William também, a gente resolveu se juntar. E aí a gente alugou um espaço na Gamboa, que é na região portuária aqui do Rio. E aí a gente fez a oficina. E aí esse espaço se tornou a oficina do Prelo e tal. A gente construiu essa identidade. E de fato, assim, tirando o Marcelo, que trabalha mais com texto, mais essa parte editorial, eu e o William e o Yuri, a gente trabalha mais fazendo testes, né? Não só encadernando, imprimindo as capas dos livros, mas imprimindo outras coisas. Quer dizer, a gente tem essa relação com os materiais, né? Então, de fato, é uma oficina, Uhum. porque a gente tem livros feitos em gráficas e tal, né? Você até mostrou aí o livro, o Namuno, o livro da Nina Azul. São livros feitos em gráfico, mas tem outros livros que são inteiros feitos à mão. Os fanzines que você mostrou, eles são todos feitos por nós mesmos. A gente usa desde impressão laser, caseira, até gráfica, serigrafia, estilo, Ah, vocês têm uma gravura metal. impressorinha laser por aí? É? A gente tem uma impressora laser, o nosso parque gráfico, né? É tipo uma impressora laser. A gente tem serigrafia, né? Secadora de papel, várias telas, tem um suporte para imprimir. A gente tem também um prelo de metal e estilo gravura, tem um prelo de pressão, que é o símbolozinho, né, da oficina do prelo, que virou. A gente tem também, mas que está lá parada agora, guardada, a gente tem uma tipografia também, Olha só, pequena. é até uma tipo. E. Mas é tudo assim, né? Ah, e tem um prelo de prova. E tem até um mimeógrafo aí também. A gente tem vários brinquedos, assim, que a gente vai usando, testando, enfim. Vocês foram juntando, vocês foram comprando em. A gente foi Não sei nem acumulando, onde é que fomos compra comprando. isso. Onde é que se encontra esse tipo de material, mimeógrafo? Não, eu acho que não tem nem no Mercado Livre se for buscar, viu? Cara, mimeógrafo eu trouxe de Curitiba, na verdade. Eu sou de lá, né? Moro no Aham. Rio, mas eu sou de Curitiba. O mimeógrafo eu trouxe de lá. Muitas coisas eu já tinha, algumas coisas eu já tinha lá, né? Eu já mexia com serigrafia, já fazia publicações lá, né? Antes de vir pra cá, pra estudar e tentar fazer editora e tudo. Uhum. E escuta, vocês aproveitam esse parque gráfico de vocês para dar oficina, para ensinar outras pessoas também? Ou Quando a realmente é uma gente oficina interna mesmo, é só para teste das coisas de vocês? o nosso espaço lá era meio estranho, assim, ele era meio um corredor, a gente ficou lá de 2015 a 2018 e
a gente tentou continuar lá e não deu, a gente tentou negociar para baixar o aluguel, não deu certo, e a gente acabou saindo, mas eu cheguei a dar 2 oficinas de encadernação lá, não de Hum, impressão. A gente chegou a pensar em fazer uma de serigrafia, mas o espaço era realmente meio ruim de trabalhar. Agora a gente está no ateliê sanitário, está dentro do ateliê sanitário, que é um outro espaço na Gamboa, né? Mas a gente está se organizando. Na verdade, 2019 foi um ano meio. Porque quando a gente saiu da Gamboa, aí a Joana Passi, que é uma amiga nossa, ela falou: vocês não querem, se precisarem, quiserem, pode vir para o meu ateliê. Ela tinha um ateliê, a gente foi para lá. Só que a gente se desorganizou muito, assim, a gente passou 2019 de produzir pouco, e aí a Joana ia sair de lá, a gente resolveu sair também e o pessoal do ateliê sanitário convidou a gente, foi para lá. E quando a gente começou a se organizar veio a pandemia, né? Então a gente tá meio parado, mas tinha ideias assim de fazer oficinas e tudo, mas a única que aconteceu foi a de encadernação. uhum. Foram 2 vezes, assim. Essa pandemia deixou todo mundo, pegou todo mundo de É. surpresa, né? Acabou, todos os planos ficaram para depois, em razão dessa Sim. pandemia, né? A gente até deu uma certa sorte de já ter mudado, né? O William estava morando ali do lado até agora, até um mês atrás, então ele meio que organizou tudo lá, assim, eu fiz muito pouca coisa, porque eu estava em casa. Então a Uhum. gente está com o espaço mais ou menos funcional, apesar da pandemia e tal, Uhum. mas também outros trabalhos, outras coisas, enfim, nem sempre dá para se dedicar, assim, totalmente. E escuta, Germano, vocês fazem impressões para terceiros também? Se alguém quiser imprimir lá alguma coisa, vocês encaram? Pô, muito pouco, cara. Eu acho que não. A gente é muito amador, assim. Nossas coisas são meio. A gente trabalha de um jeito meio vendo o que vai Bonito. dar. Vários dos nossos processos são meio. Eu fico muito inseguro, assim, de fazer coisas para terceiro. Eu até vou fazer agora para o livro do Wake uns panos de prato e tal. Inclusive, tem até que falar com ele, mas enfim. Mas muito pouco, assim. A gente não. Geralmente a gente não pega, assim. Não pega por essa questão da exigência do cliente e tudo mais, né? Que é A meio... exigência, prazo, a gente, se for ver, assim, a gente demora muito para. Então, as publicações todas demoraram muito tempo para sair, a gente é meio enrolado, assim. A gente não tem exatamente uma estrutura muito profissional, então, quando a gente faz, por exemplo, assim, uma capa de livro, muitas vezes, como eu mesmo imprimo a capa em serigrafia e eu mesmo vou encadernar ela depois, eu sei que eu estou fazendo ali está saindo meio errado, mas depois eu vou dar um jeito ali na hora de montar, sabe? Eu já vou meio que, a gente já vai meio que prevendo esses problemas. Agora, se eu for imprimir uma capa para vocês, por exemplo, para lote 42, que depois vai enviar para o Daniel encadernar, sei lá, aí você já passa a ter uma certa exigência, porque, Ah, né, como é que isso foi pedido, quais são os parâmetros que a pessoa quer para receber. Então, isso não. Acho que a gente não se sente muito seguro, assim, para conseguir uhum. entregar o material, assim, Mas é uma com coisa que qualidade. vocês pensam em fazer, que vocês acham, poxa, isso aqui poderia ser um futuro para a oficina, ou não? Sim, mais pessoas próximas. Assim, várias vezes a gente já fez orçamentos, muitas vezes, a maior parte deles nunca, geralmente não são aceitos, né? Mas a gente fez. Quando a gente estava na oficina, na primeira, essa de até 2018, a gente tentou, porque a gente estava muito preocupado, especialmente no último ano, em tentar levantar dinheiro para conseguir se manter no espaço, né? Uhum. Mas é tudo dentro de um circuito independente também. Então, claro, as pessoas fazem orçamento, elas não só têm orçamentos limitados, como às vezes também o projeto enrola, avança. Então, e aí depois que a gente saiu de lá, a gente ficou realmente aí sem ter onde fazer, né, os trabalhos. Aí realmente a gente, até no último livro do Marcelo, saiu pela Garupa, a Juliana falou comigo, só que eu estava muito enrolado também. E aí ela acabou fazendo com outra pessoa porque realmente acho que não ia conseguir entregar no prazo, tinha prazo e tal, enfim. Entendi. Escuta, e vocês
fazem impressão considerada manual, né? Mas eu vi aqui que você colocou também edição manual. O que significaria impressão e edição manual, Germano? A palavra edição é meio complicada, né? É muito É, abrangente, né? Você vai falar, eu sou pois um é, editor. mas o que estava na sua mente quando você falou em edição manual me chamou a atenção. Eu acho E que é que impressão tem também, se livros que a quiser gente... falar. Não, é que tem livros que a gente faz meio que do zero. Do zero, assim, a gente compra o papel, a gente imprime em casa, dobra o papel, costura, monta o livro, costura ele, cola, faz a capa, dobra, refila. Mas tem coisa que a gente refila na mão. A gente tem uma guilhotinazinha também. Ó. Então, quer dizer, a gente faz o processo todo, né? No início, quando a gente criou a cozinha experimental, tinha lido aquele livro sobre o Aldo Manuzio, do Ateliê Editorial, fala justamente dessa coisa de ter todo o processo na mão, e também a gente pirava muito no William Morris e tal, então a gente tinha um pouco essa coisa de fazer todo o processo para fazer um livro mais bacana, mais bonito, enfim. A gente mudou muito ao longo dos anos, era um pouco ingênuo, assim, talvez romântico essa ideia, mas a gente ainda mantém ela de várias formas. O próprio, por exemplo, aquela edição que a gente fez do Nicolas Palchini, chegou a ter na Banca Tatuí para vender também, mas ela esgotou. Então ali a gente imprimiu o miolo todo na nossa impressora laser, montou, fez a capa, imprimiu em tipografia. Acho que isso que eu quis dizer, assim, talvez com edição manual. Mas Uhum. edição é uma palavra muito complicada, né? Se colocar como editor, é muito Ah, abrangente. vocês não se colocam como editores. Eu me coloco, mas se for pensar assim que, por exemplo, editar. Por exemplo, tem editores que trabalham muito com texto, né? No nosso caso, mais o Marcelo, talvez. Mas eu mesmo não sou um editor de texto, assim. Se um escritor me manda uma coisa, eu não tenho know-how para fazer apontamentos assim interessantes dentro da escrita do cara, sabe? Ter uma visão assim mais profunda da questão do texto. Agora, talvez organizar um conteúdo, organizar num livro, pensar uma publicação, acho que eu já tenho uma capacidade melhor. Isso é também um trabalho do editor. Ao mesmo Uhum. tempo, como administrador, editor, sabe, os editores que têm que manter uma editora, eu sou péssimo, assim, a cozinha experimental, especialmente, tanto eu quanto o Marcelo, a gente é péssimo administradores. Já na oficina do Prelo, no geral, acho que a gente consegue segurar as pontas, que o William é melhor administrador, assim, mas Ah, isso é? todas são funções que são colocadas dentro do editor, né? Então é complicado essa palavra. Por que o William não administra toda a holding, hein, todos os selos? Ele administra, ele acabou que ele está administrando, na verdade. Tá bom, A gente unificou tudo, assim, já de 2 anos para cá, assim. entendi. Fez uma joint venture, olha só, fez uma É, fusão. E fica chique de se falar. exatamente. O Germano, mas você falou uma coisa que me interessou aqui. Que no começo vocês admiravam, continuam admirando, na verdade, o Aldous Manuzzi, o William Morris, e que tinha uma visão muito romântica das coisas, que foi mudando ao longo dos anos. Eu queria entender o que mudou ao longo dos anos, aí o que vocês enxergavam, o que a prática trouxe para vocês e qual ponto de vista que evoluiu nesse sentido. Bom, assim, dentro dos selos, né, aí colocando a cozinha experimental e a Dodô, né, a cozinha experimental a gente sempre se colocou, acho que a gente sempre teve em vista se tornar uma editora de verdade, que a gente chama assim, de um dia ter um CNPJ, enfim, né, e ao longo do tempo, assim, nossos dois primeiros livros, esse preto, o Esculpir a Luz e o Plateiro, que é um livro vermelho, pequenininho, o Esculpir a Luz já foi assim um livro muito difícil. A gente fez uma tiragem grande, inteira. Também a gente mandou imprimir na gráfica, mas a gente fez à mão, costurou à mão, montou à mão. Vários amigos ajudando, uma loucura. A gente tentou, depois o Plateiro a gente realmente meio que faliu. A gente investiu
R$ 4.000. Em resumo, a gente investiu R$ 4.000 e vendeu 400 no lançamento. A gente falou, pô, acabou, cara. Não vai ter como, né? Olha. Aí, e assim, isso também porque tinha talvez esse romantismo um pouco, o plateiro. Eu fiz, na época tinha aprendido encadernação clássica e tal, eu fiz em Bradel alemã, ele tem aquela lombadinha arredondada, uma coisa assim. Dava muito trabalho, o livro ficou caro na época e não vendeu. E foi uma coisa que eu insisti muito em fazer. E depois que isso aconteceu, a gente começou a pensar, o Marcelo insistia muito nisso, de fazer livros mais baratos e tal. Então, talvez nossas melhores realizações tenham sido nesses lugares que a gente conseguiu dialogar melhor. Então, essa coleção Craft foi quando a coisa... Na verdade, quando a gente fez o Poesias Pornográficas, a gente fez um livro pequenininho e baratinho, assim, junto com o William, né, no caso, que é o Experimental e o Presença. E fizemos um lançamento, vendeu super bem, a coisa rolou, e a partir disso depois a gente fez a Craft, que também funcionou muito bem. O Marcelo teve a sacada de fazer lançamentos duplos, então eram Não. 2 autores por lançamento. O que, assim, e além do que, a galera da poesia é muito unida, assim, aqui no Rio, pelo menos, a galera vai em um dos lançamentos dos outros, assim, é bem legal de ver. Mas naquela época acho que a gente não tinha essa dimensão ainda. Então foi uma coisa que deu certo. Então eram livros mais baratos, mais simples de fazer, e que a gente manteve essa questão manual, né, também, né, no acabamento, nas impressões, mas que tornou mais viável. Então no primeiro lançamento a gente já conseguiu pagar o livro e levantar dinheiro para fazer os outros 2. Aí a coisa começou a andar, né? A gente demorou uns 3 anos para chegar nisso, para Uhum. conseguir começar a fazer essa coleção. E, e aí tinha uma outra dinâmica também dentro da cozinha experimental que era que a Dodô não tem, que a gente tinha uma relação com os autores, né? Então a gente estava se propondo a publicar autores que vinham de fora. Na coleção Craft a gente fez um conselho editorial para discutir os originais e tal. Só que isso também criava uma relação assim que é completamente compreensível por parte dos autores, que a gente fazia 100 cópias do livro. E de repente esse livro esgotava, e o cara queria vender mais. Eu falava, cara, não vou fazer mais porque é manual, não vou gravar a tela de novo, imprimir tudo de novo. Então, essa dinâmica que a gente começou a repensar a própria forma de fazer os livros. Tanto que já mais recentemente, por exemplo, o livro da Sara, o Arquitetura do Sim, a gente fez uma tiragem. Aí a gente criou o projeto já pensando em 2 versões. A gente fez uma tiragem manual, em capa dura, com impressão em serigrafia e tal, uma tiragem limitada, e uma versão em brochura, que a gente poderia repor, né, caso o livro esgotasse e tal. Então a gente começou a reavaliar essas questões, porque não era mais só nossa ideia é como, vamos fazer um livro objeto, um livro muito bonito, usando tais materiais ou tal tipo de impressão porque eu estou afim, mas também tem uma relação aqui com o autor que quer ter seu texto disponível, quer poder ter acesso ao seu livro e tal. Então essas coisas que a gente começou a mudar e repensar, mas É não como teve se, tempo. é como se vocês tivessem chegado nos limites do manual, digamos assim, do artesanal. Não é como se É, vocês chegaram lá num ponto que, meu, não dá, ou vai ou racha, não sei nem como descrever isso, não, mas é por aí, né? é um pouco isso, assim, é porque pelo que a editora se transformou, assim, nela, o que ela estava se propondo a fazer. É, mas, assim, a gente também começou a perceber que a gente tinha um limite, assim, de tirar. Nossas tiragens começaram altas, talvez, e foram diminuindo. Hoje a gente tem tiragens pequenas, mesmo nos livros que não são artesanais, porque a gente não tem como manter também o estoque. A gente não tem um grande público, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas isso começou a se transformar, assim, até dentro da Dodô, que a princípio só fazia fanzine, era uma coisa assim, pô, fanzine de R$ 5, fazia umas coisas assim mais xerocadas. A gente começou a fazer livros dentro da Dodô, tentar projetos um pouco mais elaborados, misturando também. Então, esse livro que você mostrou da Mariana, que é da coleção Preto e Branco, ele já mistura um pouco isso, assim,
dentro já da Dodô, que é uma impressão do miolo, é uma impressão feita em gráfica, e o acabamento é feito manual. A capa é impressa em serigrafia, por causa do vulcapel da capa e tal. Entendi. Eu Então, acho que a gente só para tá... entender, a capa em serigrafia, ou seja, É, é uma impressão que tem que. É uma prima do stencil, né? Que tem que fazer um por um e tal. Ou exatamente. mais de um se tiver gravado na tela, né? Aí o miolo O miolo impresso foi feito na gráfica. na gráfica, É. uma gráfica digital. É uma gráfica aí de São Paulo, PSI7 que a gente trabalha. Ah, PS7, eu acho que se não me equivoco, é digital, sim. Pode tirar isso de demanda também e tal. Bom. É, E aí, exatamente. E a aí guarda desse livro é feito com espaçamento, com os lingotes e espaçamentos da tipografia, que a gente ergueu para fazer. Aí hum, cada edição ela tem um padrão diferente. E aí, assim, essa sequência de publicar 2 livros por lançamento, a gente manteve na coleção preto e branco, né? Então a gente lança um livro branco, um preto, e aí cada edição tem uma guarda diferente também, muda esse padrão, a gente cria novo. E é impresso em tipografia. no caso, vocês mandaram o miolo ser impresso e a encadernação foi feita por vocês ou nesse caso Nesse aqui caso não? a gente costurou também, porque o projeto ele prevê assim, a gente fala para os artistas que eles têm um número de páginas e 2 dessas páginas são páginas duplas, né, que é onde vai a costura. E aí a gente costura à mão para poder manter essa paginação, né? São 2 cadernos de 4 folhas ou 5, não lembro. E como o papel do miolo é 120 gramas, o número de folhas por caderno não é possível de ser feita numa máquina de costura. Tem que ser feita à mão. Essa seria uma página dupla. E aí você vê ali, né? Não sei se o pessoal vai ver, mas tem a linhazinha ali atravessando no meio. Deixa eu ver, não sei É a se a linha da câmera, costura. se o pessoal está conseguindo Mas enxergar, assim, mas aqui, ó. acho que assim, o que a gente também gosta de fazer é experimentar os formatos, os materiais e tal. É meio que isso que a gente faz nos livros. Então, você pensar um livro que vai ter uma determinada tiragem ou um determinado custo, também faz parte assim dessa Uhum, elaboração, né, do projeto. claro, claro. Um recado importante que eu esqueci de dar, quem quiser, quem estiver nos assistindo ao vivo, na versão gravada isso não vai ser possível, claro, pode fazer pergunta pelo ponto de interrogação que tem aqui embaixo, ó. Do lado da caixa de comentário tem um ponto de interrogação com um balãozinho aí de quadrinhos. Escreve ali a sua dúvida que aí a gente pode ver a sua dúvida, seu comentário. Bom, esse último livro que a gente viu aqui é da coleção Preto e Branco. E aí a gente chega no tema das coleções, né? Que é a característica da oficina do Prelo, pelo jeito. Vocês curtem organizar coleções e tal. Então desenvolva um pouco mais, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas quem que dá a ideia de fazer essas coleções e por que dá a ideia de fazer essas coleções? O pessoal depois começa a adquirir os livros porque é da coleção também. Enfim, fala um pouquinho sobre essa relação com as coleções, Germano. Cara, eu acho assim, o que talvez uma característica que une todo mundo assim na oficina do Prelo, todo mundo é meio acumulador de livro, faz coleção, seja aí nas suas áreas de interesses e tal. E geralmente quando a gente pensava assim em projetos, a ideia de coleção sempre surgia assim, porque a gente poderia, porque eu acho que o que é interessante nessa concepção é que editorialmente você define um tema, né? Você vai trabalhar em cima dele. Isso te permite, talvez, ter uma certa coerência ali, mas também, às vezes, até fazer associações inusitadas. Que, por exemplo, eu penso nessa coleção Rubaiar, uma coleção da José Olímpio dos anos 50, se for ver a lista deles, eles têm lá, por exemplo, alguns cadernos do Novo Testamento, Nietzsche, Montaigne, e textos budistas, textos da tradição hinduísta. Então você para pensar, dentro dessa coleção, eles terem feito uma relação entre textos do Novo Testamento, textos hinduístas e filosofia moderna. É bacana, assim, você vê que, sabe, cria uma certa relação entre esses textos
que em tese não seria possível se eles não estivessem compartilhando uma coleção, né? Então acho que editorialmente a coleção ela tem esse aspecto. E graficamente, é, eu acho muito legal, assim, a coleção ela tem uma coisa que é, você tem que ter uma identidade dela, então você tem que reconhecer a coleção, que aquele livro faz parte daquela coleção, no momento que você olha ele, e ao mesmo tempo ele tem que ter uma individualidade, né? Quer dizer, aquele livro, ele é um livro específico dentro de uma coleção, então eu acho que esse jogo, você determinar suas próprias regras ali para você depois variar em cima, eu acho que é bem legal. Então acho que essas coisas fazem a gente pensar sempre em coleções, assim. Uhum. A gente E, tem várias, teve a coleção Craft, uhum. o Já os mostrei aqui. próximos, o Caderno Né? Rosa, preto e branco, Agora, facilita no teu. Você faz todos os designs da oficina do Prelo, pelo que eu entendi, né? é, praticamente todos, também em Praticamente todos. parceria, assim, também, a gente não trabalha necessariamente sozinho, né? E facilita muito na hora de pensar projeto gráfico. A Você já princípio pensa. não, a A princípio é mais princípio, não. difícil. Eu acho, assim, quando você está desenvolvendo a coleção, então, por exemplo, quando você pensa, lembra na Craft, a gente pensou um formato menor e tal, teve já logo de cara, no segundo livro, no primeiro lançamento, que era a Fernanda e o João Gabriel, ele tinha um poema que tinha versos enormes, eu tive que diagramar o poema de lado na página, para não Ah, ficar muito quebrado, né? Então, quando você pensa uma coleção, por exemplo, de texto, poesia especificamente, eu acho, você pode ter poetas que escrevem 3 linhas e uma palavra em cada linha, como você pode ter poetas que escrevem versos enormes. E quando você vai pensar em padronizar esse formato, o ideal é que você tenha o máximo de informação possível do que você vai vir a publicar, para que não dê talvez um problema muito grande, assim, se deparar pô, tem um cara que faz poemas diagramados na página, fazendo desenho, uma coisa meio Cummings, meio poesia concreta, e você fala, cara, isso não cabe no formato da coleção, sabe? sim. Então você pensa em tudo isso. Então, a princípio, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Mas, ao longo dos livros, tomadas essas decisões, eu acho que facilita muito o trabalho. Você Hum, consegue. Que aí você parte sempre da mesma premissa, né? Você tem quase que os mesmos problemas para resolver. Você não parte do zero para a concepção de um livro, de uma sim. imagem, de um projeto gráfico para aquele texto. E quando um autor aborda vocês, ou vocês abordam um autor, vocês já têm claro quais são os limites de cada coleção? Ou seja, vai ser um livro da coleção Craft. Não pode poesia com mais de, estou chutando aqui, 30 versos em uma página. Vocês já têm isso pronto, assim, para mostrar para os caras, não, tá aqui o template, digamos assim. No Vocês caso da passam isso? Não? Craft, no caso da Craft, é, assim, não aconteceu exatamente isso, mas eu lembro que no livro da Liv, ela mandou uma seleção de poemas e tinha, entre esses poemas, tinha um longo poema. E aí, pelas próprias limitações da coleção, se a gente fosse, por exemplo, publicar esse poema que era mais longo, que era um poema em várias partes, esse poema formaria o livro todo, sabe? Na Olha. verdade, a gente optou por publicar os outros poemas. E isso virou um projeto de livro que acabou não saindo e tal. Então, não necessariamente a gente pode fazer outras propostas também, às vezes. Quer dizer, quando um autor chega com um livro que é próprio ali para aquilo, a gente vai fazer um livro à parte, né? Nem tudo que a gente fez. E pensando bem, assim, talvez a maior parte das coisas. Maior parte não, mas metade talvez não sejam coleções, né? Sejam livros independentes. Mas muitas vezes a gente pensa nesses formatos, assim, de tentar. é, Até esse livro da Nina, ele saiu junto com o livro da Carla Diakov. Eles têm o mesmo formato, ele foi pensado como uma coleção, apesar de a gente não ter declarado eles como uma coleção. Se você botar os dois juntos, eles funcionam, né? Pensando que possivelmente a gente poderia continuar publicando poetas.
com livros fechados, aí já não tem uma limitação, mas dentro do mesmo padrão gráfico e tal. Mas já na Dodô, por exemplo, a coleção preto e branco, a gente manda um formato. Aí não é a pessoa que... A gente convida o artista e fala assim, ó, são tantas páginas, o formato é esse e tal. E aí a pessoa pensa num projeto, se ela topar, como que ela quer fazer isso. Ela pode tanto construir um livro, um ensaio visual dentro daquele formato, sei lá, quanto fazer uma coletânea, como foi a questão do livro do Gustavo, que foi um artista chileno, mora na Argentina, que a gente publicou, que ele fez meio que um grande apanhado do trabalho dele dentro do ateliê dele lá em La Plata, mas aí colocando isso dentro do formato da coleção. E o Caderno Rosa, por exemplo, é uma proposta bastante também dentro de um certo formato, mas aí dentro de uma linha de erótica, pornográfica, assim, né, especificamente disso. Mas se alguém chega com trabalho pra gente, a gente não necessariamente vai tentar incorporar aquilo na coleção. Se aquilo cair bem, assim, falar, pô, tem a ver com a coleção, beleza. Senão, vai trabalhar fora, né? Entendi. E você chegou a mencionar que formou, em um determinado momento, um conselho editorial, né? Como é que era esse conselho? Ele cuidava de algumas coleções, cuidava de todas as... Não, isso foi só na época da Craft, assim. Na época da coleção Craft, que a gente foi o conselho da Craft, então? Foi da Craft. Ele até foi mudando ao longo da coleção, porque a gente ficou, a Craft, os 10 volumes saíram ao longo de acho que 2, 3 anos, assim. Uhum. Então, esse conselho, ele deve ter durado 1 ano, talvez. Porque, assim, às vezes a gente fechava os livros, mas demorava muito, assim, tem livros, assim, que a gente demorou anos para publicar, cara, anos, assim. Esse livro do Hacking Bay, por exemplo, que você mostrou aí, cara, ele tá pronto, acho que, assim, o Ricardo, que traduziu, ele traduziu esse livro em 2013, sabe? 14, talvez, então a gente publicou ele ano passado. O Homem-Mosca, do Yuri, também, a gente começou a discutir o Homem-Mosca, que é uma história em quadrinhos da Dodô, sei lá, em 2011, 2012, a gente foi publicar em 2018, sabe? Os projetos são realmente demorados, assim. Interessante, interessante. E quando é que é o momento, se é que já existiu esse momento, de encerrar uma coleção? De dizer, olha, gente, deu o que tinha que dar. A Craft, ela tinha um número já. A gente já lançou ela falando que iam ser 10 volumes. Então, por exemplo, a Craft tinha um número certo, a gente terminou, beleza. Já outras coleções aí, não sei quando. O que dá medo é o seguinte, cara, quando você lança uma coleção, você precisa transformar ela numa coleção, não dá pra fazer só um livro, né? É uma pressão, né? É uma pressão. O Plateiro a gente não conseguiu. Foi um volume só e a gente não conseguiu nunca retomar assim, o projeto. Então é uma coleção de um livro só. Olha. Mas tem esses dois lados, né? Mas vocês então não, salvo nesse caso da Craft, né, que já tinha um número pré-determinado antes, vocês nunca encerraram uma coleção, vocês deixam elas na geladeira, hibernando e tal, mas não encerram, é isso? Eu acho que sim. Acho que a Craft foi a única que foi assim oficialmente completa, né? A coleção se completou, vamos dizer assim. Sim, que era Acho dentro que da proposta. daí a coleção está relacionada também até com fanzines, assim, né? De você ter vários números e como uma coisa meio revista, que eu acho legal, assim, você vai levando aquele projeto, aquele conceito ali adiante, dentro de uma proposta. É interessante, assim, eu acho que tem a ver também com isso. E nesse sentido, a gente está querendo retomar um pouco isso ano que vem, vamos ver. Mais fanzine. Escuta, assim. você disse que é um colecionador de livros e tal, que você gosta de ter, Sim. as coisas. Tá? Acumulador. E dos leitores da Oficina do Prelo, o pessoal que tomava contato pelas feiras ou toma contato pelas redes sociais, o que tu pode dizer? O pessoal
continua levando a sério a ideia de coleção, gosta de completar? Ou o Não, pessoal anda meio, vou pegar só o que me interessa aqui, já levar a vai. sério é foda. Acho que ninguém leva a gente É, muito a sério, não. leva a sério Mas de, eu né? acho assim que. Não, eu acho que depende, assim, vai do perfil de cada um. Tem pessoas que têm um perfil assim de completar coleções, talvez, e que talvez isso funcione como um apelo. Mas o que eu vejo no geral é a pessoa ir atrás do que interessa, assim, ela vai ali e compra o livro ali que ela quer dentro da coleção. Sim, Acho que não tem assim, não, não, não tem exatamente um grande apelo, assim. Eu acho que mais do que talvez essa coisa do colecionismo, manter a coleção inteira, é ou juntar uma proposta editorial dentro de uma ideia. Eu acho que é isso, basicamente, juntar essa proposta editorial dentro de uma ideia, que a pessoa sabe o que ela pode vir buscar, ou que ela sabe que aquele tema é interessante e que é um lugar que ela pode ver aquilo de novo, sabe? Com sim, outras abordagens e variações em torno da mesma ideia. claro. É, fazendo uma outra pergunta assim de quem eu tenho um pouco de mania nessa com essa questão de numeração e tal. Por exemplo, se eu me apego a um livro que tem o número 2, eu vou querer ler o um primeiro. Sabe? Nas coleções da Oficina do Prelo, será que o primeiro volume não acaba sendo sempre privilegiado também? Há mais pessoas assim com essa mania minha ou não? Olha, boa pergunta. Eu acho que, assim, geralmente o primeiro volume acaba antes porque ele é lançado antes, né? É, É mais uma questão, assim, de a gente ter uma tiragem pequena e não refazer os livros, do que talvez, porque na verdade os livros são independentes, né? Eles estão dentro de uma coleção como proposta editorial, mas não é, por exemplo, um não romance é em 3 partes, sabe? Onde você, pô, isso. Helena sabe? Então, Ferrante, pá, não é isso, eu entendo. é, Mas mesmo assim tem gente, ou eu, sim. que tem Não, dá essa até um coisa de, certo pô. medo. Eu É. tenho até um certo medo, assim, talvez de publicar, por exemplo, um romance em 3 partes, porque é isso, a gente vai fazer o primeiro, quando a gente lançar o segundo, o primeiro já vai estar acabando, alguém eventualmente vai comprar o segundo e a gente não vai mais ter o primeiro. Pois Mas é. isso E aí a acontece galera nas vai olhar o coleções. 2 e vai dizer, mas eu não li o um. E aí, às É. vezes, dá esse tilt aí, né? Sei Isso lá. aconteceu muito no Poesias Pornográficas, né? A gente publicou 3 volumes, com um espaço de 2 anos entre a cada 2 anos, né, um volume. E muita gente já lá no terceiro perguntava do primeiro e do segundo, e já tinha esgotado, sabe? E a gente explicava até que, na verdade, eles eram independentes um do outro. Era só a mesma temática. Sim. Mas acho que talvez algumas pessoas podem não ter comprado por não poder completar a coleção, talvez. Acho Pois que isso também é, pode ser então. um tiro no pé em relação a isso. Eu fico Mas pensando nisso. A pessoa. Até existe um termo no inglês que é o Mas, completionista, né? Que de repente vai olhar lá e vai dizer, pô, mas o primeiro e o terceiro volume da coleção estão esgotados. mas eu vou te falar Sei lá. que eu tenho certo, assim, eu tenho essa coisa de coleção, mas eu vou te falar que eu acho que eu não tenho quase nenhuma coleção completa, sabe? Eu tenho uma coisa, eu não vejo problema e na verdade eu acho até talvez interessante, sabe? Quem sabe um dia a gente lance uma coleção que realmente não exista um volume. Porque sempre fica aquela coisa do não só da incompletude, mas esse volume que falta, ele é uma possibilidade aberta. Você não sabe o que pode ser. Sabe? Ele tem Ah, uma coisa ali de uma falta, um negócio meio. Pode ser qualquer coisa. Tua imaginação vai trabalhar em cima do volume que falta e não em cima da coleção, entendeu? Que está completa, que é o que você já vê, sabe? Então, eu tenho poucas coleções completas. Tirando essas que são histórias mesmo, então você tem toda uma trajetória ali, né? Essas coleções assim que são temáticas, sim. talvez, não sei, não tenho tanta questão de completar, assim, acho que essa É. incompletude pode ser maneira também.
Mas eu gostei dessa estratégia, hein, de não lançar a coleção completa, lançar com um buraco mesmo, e deixar esse buraco na cabeça das pessoas, né? Elas vão viajar, É, elas vão inventar um livro perfeito que, na verdade, nunca existiu, nunca vai existir, né? A, exatamente. Elas vão ter que completar a coleção por elas, a né? promessa é uma maravilha, né? Na promessa, no papel, você pode prometer Exatamente. tudo. Isso é muito bom, hein? Muito bom se trabalhar esse conceito dentro das coleções. Tu vai gostar de. Não sei se tu conhece o Ricardo Luiz Silva, do Por Onde o Homem Anda. Já ouviu Não, falar? Pois dá uma não. olhada, acho que tu vai gostar. O Por Onde o Homem Anda, ele sai pela rua tirando foto de, por exemplo, objetos vermelhos, objetos amarelos, objetos não sei o quê. Ah, maneiro. E ele fica colecionando, ele faz as caminhadas e tal. Ele já veio aqui conversar e ele tem essas coleções aí de fotografia e tal. É bem legal o trabalho dele. Chegamos ao último tópico: estratégias e sobrevivência. E aí, que É, estratégias para sobreviver que você está adotando aí, o Germano? Conta o segredo para a cara, gente, por favor. a gente está tentando. Não, a gente tentou algumas coisas, né? Geralmente não dá muito certo. Acho que. A Geralmente não gente... sobrevive. Não, a gente tem sobrevivido, assim. A nossa grande preocupação, assim, pensando que todo mundo tem seus trabalhos por fora, é, é não ter prejuízo, né? Sempre nossa ideia é o que tem norteado a gente. A última coisa que a gente fez assim foi essa assinatura que a gente fez lá em 2018, ainda na tentativa de manter o espaço, a gente acabou saindo e que ainda tem algumas aí para umas três ainda para quem quiser comprar ainda. Mas agora, especificamente, assim, a gente está meio sem estratégia, de falar bem a real. A gente tem um site de venda e tal. Acho que as feiras, especialmente as feiras ali, a Miolos, a Tijuana, aqui no Rio, quando tinha Pão de Forma também, eram feiras que vendiam e vendem muito bem, né? Pão de Forma já faz uns anos que não acontece. Sim. Mas aí a pandemia também ela quebrou um pouco, né? Essa dinâmica. A gente está pensando aí como fazer, a gente tenta fazer produtos mais baratos, assim, né? Tenta não. Porque assim, se você for entrar numa, você pode fazer Pô, dá para fazer coisas muito caras, né? Materiais e tal. Pois é. Tu acha então que o preço é um fator que espanta muitos leitores, que espanta muita gente? Então o caminho Ah, eu acho que é um seria. fator determinante, assim, para compra, assim, a gente tenta fazer um produto bacana, com uma qualidade num preço, assim, a gente considera razoável. Eu acho que até nossos livros são até baratos, assim, pela nossa própria estrutura de feitura. Talvez um livro como o nosso, dentro de uma estrutura maior, fosse custar muito mais caro, Sim, sim, né? Porque tem mais coisas para manter, né? Enfim. sim. Mas Mas, realmente, eu botei aí estratégias de sobrevivência, mas nem sei muito bem o que falar. mas fala então um pouquinho das assinaturas que vocês fizeram. Acho que foi. Olhando de fora, A parecia uma experiência assinatura legal. foi uma. A gente tentou criar assim uma forma de levantar esse caixa assim que era um caixa operacional ali de manter o espaço e tal, isso é fundamental, né? Então a gente pegou alguns livros que a gente já tinha e livros que a gente estava lançando na época, a gente pensou, por exemplo, o livro O Arquitetura do Sim, da Sara, a gente já fez uma tiragem especial, metade dessa tiragem era da assinatura, né? Mas as coisas acabaram, a gente acabou pela saída da oficina, a última publicação a gente só conseguiu publicar agora, a publicação exclusiva, o último envio, a gente demorou um ano e meio para conseguir fazer, porque a gente não tinha, porque a gente não conseguiu, que nessa mudança de ateliê, remontar os equipamentos, fazer tudo, foi muito complicado. Aí só agora que a gente está no ateliê sanitário, que a gente conseguiu montar tudo, a gente conseguiu terminar esse livro, que é um livro que tem uma capa, a capa é feita em gravura em metal, em cima de vulcapel e tal.
E a gente terminou aí faz alguns meses, alguns assinantes ficaram brabos e tal, a gente tentou explicar a situação. Ficaram bravos? Puxa vida. Ah, brabo assim, é porque a gente deu Chateado. satisfação uma vez e não falou mais nada, talvez, e aí a gente explicou. Assim, brabo assim, queria ter uma satisfação, né? A gente deu, mas falou que estava demorando e tal. Então, esse é um aspecto aí da nossa falta de profissionalismo, aí, vamos dizer, que, que faz a gente repensar, assim, eu acho que foi bom, acho que a assinatura funcionou, mas será que a gente teria fôlego e capacidade de manter, sabe, de novo, já que já na primeira a gente já teve alguns problemas e tal, então Sim. não sei se é uma estratégia boa, talvez, pra gente. Essa coisa de assinatura, ela parece fácil, mas depois, quando a gente começa a fazer na prática, vê Pô, que o bicho é desgraçado, né? É difícil, né? demanda. É, É, demanda é constante, né? Não, aquilo ali é toda hora. o pessoal que vê de fora, é que assim, não sei como é que é. Vocês fizeram uma assinatura, né? Mas no nosso caso, muita gente vem dar essa ideia genial, assim, Sim, com a maior das boas vontades, o pessoal fala. Ah, por que vocês não fazem um clube de assinatura? Porque eu digo, meu, isso aí é um trabalhão, assim, sim. tão imenso, tão gigante, que eu tenho o maior receio, por ter muito respeito, na verdade, né? Por essa galera que consegue fazer e tal, entregar uma vez por tanto tempo, Sim. né? Porra, eu acho admirável quem consegue fazer isso. Mas, meu, eu não consigo. É, eu acho que esse compromisso com a periodicidade é muito complicado, assim, imagina, vocês que são muito mais estruturados, assim, se você já tem receio, imagine a gente, né, que eventualmente alguém pega um trabalho, pô, eu tô muito ocupado, fica sabe, fica 3 meses dentro de um trabalho, nem pisa na oficina, Pois e é. aí você com uma assinatura, sabe, como é que, sabe, é muito difícil de lidar. Tem que se planejar muito bem para isso. No nosso caso aqui, todo mundo trabalha assim no limite do limite, botar mais Sim. um serviço para cuidar. Exatamente. Exatamente. É difícil, porque é um comprometimento, né? Porra, o É. cara assinou por um ano, tem que entregar agora um ano de Exatamente, é isso, tem que entregar, não tem essa. entregar, tem que entregar. Né? Por isso tem tanta campanha de financiamento coletivo que não vai e tudo, porque é um comprometimento que você dá, Sim, né? Diferente de fazer antes, investir antes e aí até dá uma tranquilidade, né? Por mais que, claro, né? Você tá claro. pagando antes, pá, tá ali guardadinho, alguém comprou, aí você manda. E quando acabar, acabou. Quer dizer, aí te dá uma espécie de alívio. Agora, quando alguém É, pagou antes, pagou na frente, a pressão é grande, né? isso que você falou até foi bem lembrado. A gente nunca fez, né? A gente está pensando em tentar fazer um catarse aí da vida, um financiamento Ah, para um livro que a gente já está também já há alguns anos aí, que é o livro do Alberto Monteiro, que é uma reedição ele tinha um fanzine nos anos 90 chamado Anti-Usual. A gente quer fazer uma edição facsímile de todos os zines, né? Fazer uma compilação dos zines dele, que ele tem um trabalho incrível. que legal. E é um livro grande, é um livro que a gente está pensando nisso, assim. Não sei se vocês já trabalharam dessa forma, mas a gente está Não. elaborando. É assim, claro que é isso, sabe? Nunca é só. É sempre para além daquele trabalho que você pensaria como fazer um livro e tal. Quer dizer, você ter uma assinatura e você administrar essa assinatura, os envios, as saídas e tal. Você fazer uma campanha também, você tem que elaborar um vídeo, você tem que criar a campanha para chamar Uhum. as pessoas. Isso também já é mais uma função para além daquele trabalho que você já tem de edição mesmo, né? De fazer o Sim, livro e sim, tal. sim. É. Então é isso, você vai É acumulando. que assim, se tu não olha os detalhes, parece tudo muito fácil, muito tranquilo, né? Olha que maravilha, você anuncia o livro, as pessoas compram e depois você É, entrega. Parece, assim, né, a grosso modo, só que o grosso modo acaba não enxergando os detalhes, né? exatamente. É isso aí. Bom,
Germano, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero te agradecer demais e te deixar o espaço aberto aqui para você dar um último recado aí, dar um salve para a galera, dizer pro pessoal comprar na Banca Tatuí, enfim, fala aí. Alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei, que você acha que é importante, que é relevante? Não, só agradecer aí a oportunidade e agradecer também o pessoal que viu aí, que está online. E é isso. O pessoal quiser conhecer nosso trabalho, tem na Banca Tatuí, tem no nosso site também. Quiser mandar mensagem, Instagram, e-mail, tamo aí. Aí, então. Acho que é isso. Tá dado o recado. Obrigado, Germano. Deixa eu dar um recado, então, para quem quiser adquirir livros baratos. Estamos em época de festa do livro da USP. Na festa do livro da USP, todas as editoras estão vendendo livros pela metade do preço. Inclusive a Lote 42, por meio da Banca Tatuí, está vendendo livros com metade ou 50% de desconto, que for melhor para você. Você escolhe lá. Obrigadão, Germano. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Valeu. Um beijo. Tchau.